Olá pessoal, voltando aí com os nossos vídeos semanais, né? A gente vai voltar a falar sobre margem de contribuição, né? E a sua utilização no processo de tomada de decisão. Bom, a gente sabe que matematicamente falando, a margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda de cada unidade e seus gastos variáveis. Ou seja, seus custos variáveis e despesas variáveis. Ao deduzir os seus gastos variáveis, eu consigo visualizar a sobra financeira de cada unidade vendida, que vai tentar cobrir os gastos fixos da empresa e depois tentar gerar lucro para a empresa. Então, observe primeiramente a sequência. Do preço eu deduzo os gastos variáveis e depois eu deduzo os gastos fixos. Feito isso, eu analiso se eu tive lucro ou não. Bom, então a gente vai analisar aqui a relação da margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Que o ponto de equilíbrio, é o mínimo de vendas que a empresa precisa fazer para não incorrer em prejuízo. Ou seja, quantas unidades aquela empresa precisa vender ou quantos serviços ela precisa prestar para ela cobrir pelo menos seus gastos fixos. A partir dali ela passa a ter lucro, né? Ou seja, então analisando esse cenário, eu consigo analisar o seguinte: da minha margem de contribuição, quantas unidades eu preciso vender relacionando a minha margem de contribuição para que eu consiga cobrir os gastos fixos e depois gerar lucro, né? Então vamos dar um exemplo tranquilo aqui, simples, né? Uma empresa vende um produto aí por R$30, né? Entre despesas variáveis e custos variáveis, ela tem R$20 de gastos variáveis. Então eu posso afirmar aqui que toda vez que ela vende esse produto, ela incorre em R$20 de gastos variáveis. Então a margem de contribuição unitária desse produto é de R$10. Toda vez que ela vender, né, ela coloca R$10 a mais disponível para cobrir os gastos fixos. Então isso não significa que quando ela começar a vender os produtos, necessariamente ela vai conseguir cobrir os gastos fixos. Ela precisa ter uma quantidade de unidades vendidas suficiente para cobrir esses gastos fixos. Então, se eu vender duas, eu vou ter R$20 de mais de contribuição. Se eu vender três, R$30 e por aí vai. Vamos imaginar que essa mesma empresa tenha R$1.500 de gastos fixos, né? Ou seja, se cada unidade contribui com R$10 e ela precisa ter R$1.500 de dinheiro para cobrir os gastos fixos, fica fácil fazer uma relação aqui, uma regra de 3, ou seja, uma unidade contribui com 10, X unidades deverão contribuir com 1.500 para pelo menos cobrir os gastos fixos. Vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, eu vou ter R$1.500 dividido por 10, ou seja, eu preciso vender 150 unidades. Abaixo disso, a empresa tem prejuízo. Acima disso, ela passa a ter lucro, né? Então, por exemplo, se ela vender 152 unidades, ela passa a ter lucro. De quanto? De R$20. Por que de R$20? Porque as 150 primeiras unidades, uma contribuição unitária de R$10 foi suficiente para cobrir os gastos fixos de 1.500. E essas duas unidades adicionais é a geração de lucro da empresa. Porque toda vez que eu vendo, a contribuição desse produto é de R$10. Maravilha, gente? Então fica fácil fazer essa relação, mesmo se eu tiver que analisar o ponto de equilíbrio financeiro, por exemplo. O ponto de equilíbrio financeiro, na verdade, analisa em que momento a empresa precisa vender, quantas unidades ela precisa vender para cobrir os gastos fixos desembolsáveis, ou seja, aquelas que geram saída efetiva de caixa. Perfeito? Ou seja, então, na verdade, vamos imaginar que desses 1.500, R$200 são de depreciações, amortizações, né? Ou outras despesas que não geram desembolso efetivo. Então, eu parto do cálculo de 1.300. R$10 cada unidade vendida, R$1.300 que eu preciso ter, 1.300 dividido por 10, 130 unidades. Então eu preciso vender 130 unidades no mínimo para cobrir todos os meus gastos fixos desembolsáveis. E a terceira análise, que é o ponto de equilíbrio econômico, né, que eu adiciono a informação do lucro que se espera, né? Vamos imaginar aqui que a empresa queira R$1.000 de lucro naquele período. Ou seja, então, além de cobrir os gastos fixos de 1.500, a empresa precisa gerar R$1.000 de lucro para aquele sócio, para aquele dono, para aquele investidor. Ou seja, então, na verdade, é a mesma análise. Ou seja, a contribuição tem que ser suficiente para cobrir 1.500 de gastos fixos, mais R$1.000 de lucro. Então, ela tem que me dar uma contribuição de R$2.500. Ou seja, mesma análise, uma unidade vendida
R$10 de contribuição, X unidades vendidas, R$2.500. 2.500 dividido por 10, 250 unidades. Então, se essa empresa vender 250 unidades, ela cobre os gastos fixos dela de 1.500 e gera o lucro de R$1.000. Então, simples assim, só que, obviamente, as empresas normalmente têm um portfólio grande de produtos ou de serviços. Então, normalmente se acha uma margem de contribuição média, com base nas margens, né, de cada produto, uma média ponderada, né, e trabalha com um ponto de equilíbrio através desse índice médio. Né? Ao achar o ponto de equilíbrio desse índice médio, eu vou fazer proporcionalmente a quantidade vendida de cada um desses produtos. Então, para fazer para uma unidade, para fazer para 10 ou para 100, a análise é a mesma. Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil para vocês, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar o canal, de comentar o que vocês acharam no vídeo. E para a semana que vem teremos novos vídeos aí sobre margem de contribuição ou de contabilidade gerencial. Tá bom? Grande abraço, até breve!